Olá, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o Polocast e o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a reflexão espiritual vai no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus caros e minhas caras ouvintes, para o apóstolo Paulo, ser cristão era ser combatente, era estar engajado em uma luta sem trégua, permanente. Paulo frequentemente compara a vida cristã às situações existentes, inclusive às atividades bélicas das armas romanas, tendo em vista que o tempo do apóstolo Paulo era o tempo de quê? Das expansões romanas. Muitos pensam que o cristão, ao aceitar a Cristo, não terá problemas, né? Até mesmo por algumas teologias, né, conforme a teologia da prosperidade, no qual defende que o cristão não vai sofrer mais, o cristão vai ter vida abundante, o cristão vai ter vida boa. E não é o que afirma as Escrituras. Lá Cristo diz que no mundo tereis aflição, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. O caminho da salvação não é largo, é estreito. Existe o que no caminho? Desafios, lutas, né? Lutas. E podemos considerar que muitas pessoas não cristãs, né, acreditam que nós aparentemente não temos problemas, né? Não temos problemas porque pertencemos a Cristo, porque somos da igreja. E isto também não condiz com a realidade. A maioria das pessoas não cristãs, elas até pensam nisso, né? Você é crente, você é da igreja, então não tem que passar por problemas. Não. Nós passamos por lutas e também por dores, perdas, tristezas e desafios, não é? E aí, muitas vezes também, muitos cristãos, quando entram na igreja, vê que a vida cristã é uma luta, não é moleza. Haverá problemas. Às vezes pessoas até reclamam, depois que eu entrei na igreja, minha vida piorou. Depois que eu entrei na igreja, as lutas aumentaram. Quanto eu mais oro, tem aquele ditado, quanto eu mais oro, mais assombração aparece. Que negócio é esse? E às vezes, muitos desistem e ficam pelo caminho. Ficam
pelo caminho. Então, meus caros, qual é a diferença do não cristão para o cristão? Né? Muitos não cristãos, elas às vezes passam, às vezes nem tem problemas na vida. Tem vida boa, né? A questão do justo, injusto, né? Tem vida boa, passa por problemas tranquilamente. Por quê? Porque elas não têm do lado dela como inimigo Satanás. Porque quem é o pai desse mundo? Quem é o rei desse mundo minúsculo? Satanás. Quem é o dono desse mundo? Satanás. E a pessoa não cristã está onde? No mundo. Então, não incomoda. Então, Satanás para ela não é inimigo. Mas, todavia, nós cristãos, quando aceitamos a Cristo, temos o quê? Temos o diabo como o inimigo. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não será mais contra carne e sangue, mas será contra os espíritos malignos e enganadores. Até o próprio Jesus foi tentado por Satanás no início do ministério, lá no deserto. Então nós temos essa ciência, nós temos essa ideia, esse pensamento de que quando nós estamos no lado de Jesus, nós teremos que enfrentar esses dados inflamados do maligno, que estaremos sempre aí usando o quê? Para a nossa defesa, a armadura de Deus. Nós temos que usar a armadura de Deus para quê? Para defender contra as tentações, para defender contra as nossas fraquezas, nossas falhas. Nós temos que estar sempre sendo discipulados por Jesus, sempre aprendendo, sempre corrigindo, sempre se aprimorando, né? Nós temos que se defender e proteger diante de Deus, através do que? Da oração, da comunhão com Deus, da presença divina, que permite que o anjo do Senhor se acampe ao nosso derredor, daqueles que o temem, e os livra de todo mal. Nós nunca estaremos sozinhos, porque Jesus está sempre conosco, nos defendendo das setas malignas e das investidas de Satanás. É necessário que confiemos sempre na divina ajuda, na assistência de Deus, no amparo celestial, para que não venhamos fracassar. Por quê? Porque sem a armadura de Deus, sem Jesus, nós somos fracos, nós somos insuficientes e seremos alvos de Satanás e seremos derrotados. As armas ofensivas da armadura de Deus de combate, a espada, a lança, o escudo e outras mencionadas pelo apóstolo Paulo, nós temos que combater o mal. Nós temos que estar sempre tomando posições contra a iniquidade, contra as injustiças, contra a maldade no mundo, da sociedade. Nós não podemos nos apequenar, nós não podemos ficar omissos, nós não podemos nos calar contra as opressões do mal, sobre os injustos, sobre os pequenos, sobre as pessoas desprotegidas. Nós temos que trazer o reino de Deus aqui na terra. Nós temos que fazer o melhor a cada dia, combatendo tudo aquilo de ruim dentro da própria sociedade. A vida santa não é só uma vida de oração e de palavra. A vida santa é uma vida que corresponde à luta contra as injustiças sociais, contra a desigualdade social, contra a miséria, contra o racismo, contra tudo aquilo que oprime o outro, que coloca o outro para baixo, que explora, que nós temos essa consciência, não só nossas lutas espirituais, mas a luta diária para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais decente, para uma sociedade que dê oportunidade, igualdade a todos, que tomamos essa consciência de fazer o nosso meio o reino de Deus.
trazendo paz, amor e justiça. Que Deus abençoe a todos.